Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste primeiro trimestre do ano de 2023, estudando lições bíblicas temáticas a respeito de avivamento. O avivamento é um movimento restauracionista, visa restaurar a vitalidade espiritual da igreja, conforme registrado nas Escrituras do Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, lição que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Glórias a Deus. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, como também os superintendentes. Que Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, que trabalha neste ministério, nesta obra. Que Deus faça nossas escolas bíblicas dominicais crescerem mais e mais, e uma das marcas, um dos distintivos de uma igreja avivada é uma igreja que gosta de escola dominical, é uma igreja cujo povo gosta de estudar a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 7. E a nossa lição de hoje tem como objetivos os seguintes. Primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Vamos aprender que aquelas experiências sobrenaturais, batismo no Espírito Santo, cura divina, que estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos, também pode acontecer nos dias atuais, porque Deus é o mesmo. No tópico 2, temos o objetivo de pontuar o nascimento do novo movimento e no tópico 3, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Na lição anterior, falamos sobre avivamento no mundo, com muita ênfase aos avivamentos na Europa e nos Estados Unidos, mas na lição de hoje vamos nos concentrar no avivamento pentecostal que aconteceu aqui no Brasil, aqui no Brasil, cujos pioneiros foram Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da maior denominação evangélica brasileira, que é uma igreja pentecostal, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, ao olhar para o passado, é possível perceber uma grande obra que os pioneiros pentecostais plantaram aqui no Brasil, os dois missionários suecos. A obra de um pioneiro revela desprendimento pessoal para o bem de um projeto espiritual. Ao conhecer, ao ler a história de implantação da Assembleia de Deus no Brasil, de como Deus usou os missionários suecos para trazer para a terra brasileira a mensagem pentecostal, nós podemos ver que eles foram tremendamente usados por Deus para esta obra. A introdução da nossa lição diz assim: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Inclusive, hoje, a maior parte dos evangélicos brasileiros é formada de evangélicos pentecostais. Tão grande é
o crescimento das igrejas pentecostais. Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Eles não vieram para o Brasil para abrir uma nova igreja, formar uma nova denominação. Eles eram de origem batista, na Suécia, e depois foram morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, principalmente em Chicago, eles tiveram conhecimento e contato com a teologia pentecostal, com a pregação do batismo no Espírito Santo, sobre a necessidade de se buscar essa experiência do batismo no Espírito Santo, que é uma experiência sobrenatural distinta da regeneração e do novo nascimento. Então Deus usa esses missionários de modo sobrenatural, coloca neles o desejo no coração de fazer a obra missionária, e Deus revela para eles que eles deveriam irem para um lugar chamado Pará. Eles nem sabiam em que local ficava. Teve que consultar um mapa, um atlas na biblioteca para saber onde é que ficava Pará, e descobriram que Pará ficava no Brasil. E assim eles vieram para o Brasil, para Belém, no Pará, e ali começaram a falar a palavra de Deus e juntaram. Como eles eram batistas, ele logo se juntou aos irmãos batistas que já estavam aqui, que já se congregavam ali em Belém do Pará, e ali começou a pregar o evangelho pentecostal. O tópico 1 da nossa lição fala: o movimento de Atos se repete no Brasil. Como um movimento restauracionista, nós cremos que Deus é o mesmo, da mesma forma como ele operou no passado, ele também opera no presente. E aqui, na leitura bíblica em classe, foi a situação lá de Éfeso. Paulo chegou lá em Éfeso, encontrou lá cerca de 12 varões que tinham aceitado a Cristo, e Paulo pergunta a eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, 2. E eles respondem: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, aqueles discípulos foram batizados em nome de Jesus, foram batizados em águas, conforme o mandamento de Jesus, Atos 19, 5. E Atos 19, 6 diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós observamos aqui que a experiência do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, ocorreu após a conversão, após a conversão daqueles discípulos, mostrando aí que o batismo no Espírito Santo não pode ser confundido com regeneração, nem com novo nascimento. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural de capacitação do Espírito Santo, de revestimento de poder do alto, para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então, na teologia pentecostal, há dois distintivos pentecostais que fundamentam o pentecostalismo clássico. Primeiro, a doutrina da separabilidade. Então, diz que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. E a outra é a doutrina da evidência inicial. Para nós, pentecostais clássicos, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é evidenciado pela glossolalia. A pessoa só é considerada batizada no Espírito Santo se ela fala noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede que fale, conforme está lá em Atos 2 e 4, conforme está também em Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, como também em Atos 19 e 6. Então, esses são os dois distintivos. E nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos que são experiências distintas. Inclusive lá no dia de Pentecostes, quando Pedro prega aquela multidão no dia de Pentecostes, aquele povo ficou aí com o coração
aflito e perguntou a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Aí Pedro disse a eles: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Observe que são duas coisas distintas. Primeiro, eles tinham que se arrepender dos seus pecados, serem batizados nas águas. Primeiro é a conversão, primeiro é um novo nascimento, primeiro tem que fazer parte do corpo de Cristo. Depois é que vem o batismo no Espírito Santo, o dom de Deus. São duas experiências distintas. É muito importante a gente enfatizar isso, porque muitos irmãos tradicionais, eles dizem que também são batizados no Espírito Santo, só que ele está falando de uma coisa e nós estamos falando de outra. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, voltaremos em seguida. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa é transmitido semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos estudando lições bíblicas sobre avivamento e na lição de hoje, a lição de número 9, fala sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Estávamos falando no final do bloco anterior que dois distintivos marcam a identidade do movimento pentecostal ou a identidade do pentecostalismo clássico, que é a doutrina da separabilidade, da distinção, e a doutrina da evidência física inicial. Então, para nós, todo crente realmente que nasceu de novo, que foi convertido a Cristo verdadeiramente, todo crente salvo tem o Espírito Santo. Ele é templo, casa e morada do Espírito Santo. Todo crente regenerado que tem o Espírito Santo foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, ou seja, foi inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios 12, 13, porém, nem todos eles receberam o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, quem batiza é Jesus. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para o crente cumprir a grande comissão. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, distinta da regeneração, distinta do novo nascimento, e só recebe quem já é salvo, só é batizado no Espírito Santo quem já tem o Espírito Santo. E, além disso, nós também pregamos e cremos na doutrina da evidência física inicial. Por quê? Como é que nós vamos saber se alguém foi ou não batizado no Espírito Santo? Por meio da glossolalia. Então, o livro de Atos dos Apóstolos nos dá muitas evidências para crermos que a glossolalia, as línguas estranhas, são a evidência física inicial objetiva, a prova objetiva de que alguém foi batizado no Espírito Santo. No Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 11, quando aqueles 70 anciãos receberam ali o Espírito para capacitá-los a auxiliarem Moisés na obra, a Bíblia diz que eles profetizaram. Eles foram usados pelo Espírito Santo para falarem de forma inspirada. E, da mesma forma, aqui no Novo Testamento, quando alguém é revestido de poder do alto, ele também fala em línguas estranhas pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vemos que no dia de Pentecostes, os discípulos já eram crentes, já eram discípulos, já eram salvos,
mas foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, com a evidência da glossolalia. Nós vemos também em Atos 2, 37 a 39, que Pedro diz: primeiro vocês se arrependam, depois vocês serão batizados no Espírito Santo. Lá em Samaria, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente observa que o evangelho chegou em Samaria, eles creram ali, já tinha vários discípulos, vários novos convertidos, e quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento que a palavra de Deus tinha sido aceita lá em Samaria, já muitos cristãos já tinham surgido ali na cidade de Samaria, eles enviaram para lá Pedro e João. Inclusive, Atos 8,16 diz que aqueles discípulos de Samaria já tinham sido batizados em nome de Jesus, já tinham sido batizados nas águas. Então já tinham experimentado a regeneração, já tinham experimentado o novo nascimento, e ali Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Então é uma experiência distinta da salvação. Então, pela direção de Deus, os dois missionários suecos que moravam nos Estados Unidos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles chegaram ao Brasil, atendendo a ordem divina, em 19 de novembro de 1910. E no início do século XX, aqui no Brasil, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Então já existiam aqui igrejas protestantes tradicionais que não tinham e não viviam, não experimentavam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Isso nos faz lembrar dos discípulos lá em Éfeso. Eles nunca ouviram falar sobre isso, sobre essa experiência do batismo no Espírito Santo. Então, as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Os irmãos da Igreja Batista ali em Belém, que receberam amorosamente os missionários suecos em 1910, no final de 1910, eles eram crentes, eram pessoas salvas em Jesus, tinham o Espírito Santo, porém não tinham esse revestimento de poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, conforme Lucas 24, 49, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. Somente com a pregação dos missionários foi que eles tomaram conhecimento. O tópico 2 da nossa lição fala do nascimento de um novo movimento. E a pregação dos missionários que chegaram aqui no Brasil era uma pregação simples, fundamentada em 4 alicerces, em 4 verdades. Era uma pregação cristocêntrica, porque Jesus estava no centro e eles diziam: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo em breve virá para arrebatar a sua igreja. Então era uma mensagem cristocêntrica, é Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem batiza no Espírito Santo e é Jesus quem virá para arrebatar a sua igreja. A pregação dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas ali em Belém do Pará, porque achavam que os missionários estavam pregando uma heresia, estavam propagando uma experiência mística que não era de Deus, etc. Mas Deus começou a usar os missionários e eles oraram pelos irmãos e diz a história que houve o primeiro batismo no Espírito Santo em terras brasileiras, ali em Belém do Pará, com a irmã Celina Albuquerque. A irmã Celina Albuquerque recebeu o batismo no Espírito Santo e é considerada a primeira pessoa batizada no Espírito Santo aqui no Brasil. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo, mas infelizmente a direção
da Igreja Batista ali em Belém, onde eles se congregavam, não recebeu bem essas experiências, não recebeu bem a doutrina pentecostal, não concordou com esse avivamento espiritual, e lá eles promoveram uma reunião e, como resultado dessa reunião, eles excluíram da igreja cerca de 19 irmãos que estavam crendo na doutrina pentecostal. E assim houve essa divisão na igreja, e os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, juntamente com esses 18, 19 irmãos que saíram ali da igreja acompanhando eles fundaram uma outra igreja, a Missão de Fé Apostólica, que depois veio a ser chamada de Assembleia de Deus. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal brasileiro sofreu perseguição não somente de pessoas descrentes, mas também de crentes tradicionais, de protestantes tradicionais que não aceitavam a doutrina pentecostal, não aceitavam a liturgia pentecostal, não aceitavam como de Deus as experiências sobrenaturais vividas pelos pentecostais. Então foi um crescimento e perseguição ao mesmo tempo. Diz aqui o comentarista no tópico 2.2 que as perseguições contra os pentecostais eram grandes, elas se davam na esfera litúrgica, dentre outras. Então, tinha muitas perseguições em vários aspectos, de várias formas, mas, como diz o hino de Luís de Carvalho, o hino Obra Santa de Luís de Carvalho, diz: obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como fogo abrasador. Ninguém detém obra santa, ninguém detém obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém obra santa, esta causa é do Senhor. Então, assim se espalhou o movimento pentecostal, assim cresceu a Assembleia de Deus, não somente em Belém do Pará, mas nas cidades vizinhas, outras cidades do estado do Pará, e começou a se espalhar por vários estados do Brasil. E hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil. Deus nos abençoou maravilhosamente. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no nosso programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Amém, estamos de volta com o terceiro bloco do programa EBD em Síntese, estudando nesta semana a lição de número 9 deste trimestre, lição que tem como título o avivamento pentecostal no Brasil. E nós já somos um movimento mais de que centenário, né? Já passou de 100 anos e nós louvamos a Deus que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. A Assembleia de Deus brasileira, antes de ser uma denominação religiosa, antes de ser uma organização religiosa com o CPF, etc., ela é um movimento do Espírito Santo. Foi através da obra do Espírito, usando os servos e as servas de Deus, que esta igreja cresceu e se espalhou por todo o país, por todo o Brasil. Então, surgiu a Assembleia de Deus brasileira em 1911, ali em Belém do Pará, com aqueles irmãos, os 2 missionários suecos e mais 19 irmãos ali, começaram uma nova igreja e assim se espalhou por todo o território nacional. As perseguições foram muitas, as dificuldades foram muitas, perseguições não somente oriundas de pessoas descrentes, mas também perseguições oriundas dos crentes tradicionais, das igrejas históricas que não admitiam a doutrina e a experiência pentecostal. Mas enquanto isso, eles começaram a evangelizar. O movimento pentecostal é um movimento marcado pela proclamação do evangelho, pela pregação da palavra de Deus,
pela evangelização. É um marco fundamental. O crente pentecostal genuíno, a igreja pentecostal genuína, vive esse senso da urgência da pregação do evangelho, vive na expectativa da iminente volta de Jesus. Então, a igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que evangeliza, que faz a obra de Deus e que experimenta o que está escrito em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 em diante, que diz: "E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados." E diz o texto que, em Marcos 16 e 20, que os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, os sinais acompanhavam a pregação da palavra. E foi o que aconteceu com os nossos missionários, e foi o que aconteceu com os pioneiros do movimento pentecostal brasileiro, e que acontece até hoje no nosso meio. Então, quando a igreja evangeliza, quando o crente faz a obra de Deus, então Deus vai confirmando a palavra com sinais, com milagres, maravilhas. O crente vai evangelizar uma pessoa, vai na casa de uma pessoa, evangelizar uma pessoa e outra, logo sente o desejo e a necessidade de orar por aquela pessoa, encontra pessoas doentes, encontra pessoas oprimidas, encontra pessoas com os mais diversos tipos de problema. E nós cremos que, da mesma forma como Deus operou no passado, Ele opera também no presente. O poder de Deus não perdeu a validade. De jeito nenhum, não tem prazo de validade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós, crentes pentecostais, cremos que o nosso Deus é o mesmo, da mesma forma que a igreja de Atos dos Apóstolos, da mesma forma que a igreja primitiva experimentou essas experiências sobrenaturais, nós também podemos experimentar. Não há nenhum texto bíblico, não há nenhum versículo bíblico que defenda a doutrina do cessacionismo, que diga, que sugira que esses milagres não são mais para hoje. Porque, muito pelo contrário, diz a profecia de Joel que é nos últimos dias, e os últimos dias é todo o período da igreja aqui na face da terra. Então, muitas curas divinas, inclusive o nosso comentarista aqui da revista, no tópico 2.3, ele relata, tirando aqui esse relato do livro Diário do Pioneiro, que é um livro de autoria do missionário Gunnar Wingre, relata aqui muitas curas de pessoas que foram curadas milagrosamente, foram abençoadas pelo poder de Deus. Estes são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, e Deus continua a curar no presente, Deus continua a batizar no Espírito Santo também no presente. A expansão do avivamento pentecostal, tópico 3 da nossa lição. É um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. É interessante que o Espírito Santo, ele dá capacidades divinas, dons ministeriais e dons espirituais, distribui na igreja, ele vocaciona e chama homens e mulheres para poder fazer a obra de Deus, e de uma forma espontânea. O Espírito Santo vai usando o irmão, vai usando uma irmã, e aí eles vão evangelizando de porta em porta, de casa em casa, nas praças, nas ruas, nas vilas, nas cidades, nas escolas, em tudo quanto é lugar, ele vai pregando a palavra de Deus. E ali começa um culto, uma reunião na casa, depois vai crescendo aquele povo que se reúne ali, as pessoas vão aceitando Jesus, depois eles alugam um salão,
depois constrói ali um templo e ali se planta. É assim que nasce uma nova igreja. As igrejas, as congregações, né, da Assembleia de Deus, elas se formam de uma forma assim maravilhosa. A gente diz espontânea no sentido de que normalmente não é o homem que toma uma decisão, um estudo estratégico, um planejamento estratégico, vamos abrir igreja aqui e ali. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes as congregações surgem porque o Espírito Santo impulsiona os obreiros, as obreiras da igreja, impulsiona os irmãos para pregar o evangelho, pede um culto na sua casa e ali o Espírito Santo começa a salvar, a batizar, a curar e ali surge uma nova igreja. O Espírito Santo sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Então, é o Espírito Santo que faz a obra crescer. Ele é quem está na direção da obra missionária. Então, e assim, Jesus vai salvando, vai curando, vai batizando no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Aliás, as igrejas que mais crescem numericamente são as igrejas pentecostais. E hoje, aí mais de 70% dos protestantes no mundo são protestantes pentecostais, porque eles buscam e recebem, ensinam o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A fórmula de crescimento está aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 1 e 8. É receber o batismo no Espírito Santo e sair pregando o Evangelho. Então, temos experimentado um crescimento acentuado, como diz o tópico 3.2 da nossa lição. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. A nossa estratégia de evangelização não é pescar no aquário dos outros, não é buscar crentes em outras igrejas. Tem algumas igrejas aí, inclusive algumas igrejas novas, algumas comunidades aí novas, algumas igrejas pós-modernas, que se a gente vai lá e observa, os membros daquela, grande parte dos membros dela saíram da Assembleia de Deus ou de alguma outra igreja pentecostal. Mas a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja que evangeliza, prega a palavra de Deus, não pesca em aquários dos outros, mas cresce porque evangeliza, discipula e assim Deus é quem faz crescer. Um planta, outro rega e Deus é quem dá o crescimento. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Hoje já somos muito mais, estamos aguardando os resultados do censo, né, que começou a ser realizado no ano passado, de 2022. Estamos aguardando dados atualizados, mas com certeza cresceu mais ainda os evangélicos no Brasil e cresceu principalmente os evangélicos de tradição pentecostal, porque são as igrejas pentecostais as que mais evangelizam, as que mais andam por todas as ruas, becos, vielas, bairros, cidades, povoados, distritos, praias, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Onde tem 2 ou 3 casas, onde tem qualquer povoado, é muito provável que ali exista uma Assembleia de Deus, existe ali um templo, existe um povo que adora e louva o nome de Jesus e que evangeliza aquela comunidade. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a história do movimento pentecostal no Brasil é uma história maravilhosa, de muitas lutas, de muitas dificuldades, porém, uma vitória, uma história de colheitas de muitos frutos para a glória de Deus. Concluindo o estudo da nossa lição de hoje, diz assim a conclusão da nossa lição. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas
que não admitia o batismo no Espírito Santo com sinal evidente de falar em novas línguas, como também não admitia a atualidade dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. É importante que se diga, nós pentecostais, nós falamos, temos experiências sobrenaturais, mas não colocamos a experiência acima da palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós vivemos as experiências que a palavra de Deus mostra e nos incentiva a vivê-las. Nós cremos que assim como Deus operou no passado, Ele também opera no presente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. A paz do Senhor para você e até o próximo programa, se Deus quiser.